Olá pessoal, vamos dar começo à nossa aula desta semana, que corresponde à quinta semana, mais ou menos, da nossa disciplina. Nesta aula vamos falar sobre ecologia de organismos, continuando no assunto de organismos, especificamente vamos aprofundar nas adaptações apresentadas para a obtenção de recursos. Então, basicamente vai estar dividida em três partes. A primeira parte vamos falar sobre adaptações apresentadas principalmente em animais para obtenção de recursos alimentícios. Depois vamos falar sobre adaptações para obtenção de alimento em plantas. E por último, então, vamos falar sobre adaptações para outro tipo de recursos que não seja necessariamente alimento. Então, para começar, para a gente poder entender o que vem daqui para frente, temos que começar definindo o que seria essa história de um recurso. Então, um recurso vai ser um componente do ambiente que vai ser consumido pelo organismo. Isso é fundamental. Então, é uma coisa que o organismo consome, que ele deixa de existir no ambiente no momento que ele é utilizado pelo organismo. Então, isso pode se referir tanto a questões abióticas como a questões bióticas, que seria, por exemplo, o próprio alimento, ou questões abióticas como elementos químicos, nutrientes, oxigênio e assim por diante. Né? É bem importante que vocês levem em consideração para vocês poderem diferenciar o que era um recurso com o que a gente tinha visto antes do que era uma condição, de que quando o recurso é utilizado, ele não é mais disponível para outros organismos, a diferença das condições que afetam a todos os organismos mais ou menos de forma equivalente. Então, o principal recurso que vamos tratar nessa aula é o que a gente vai chamar de alimento. Então, o alimento não é mais do que um tipo de recurso que funciona como fonte de energia para o organismo que a gente estiver tratando. Né? Então, para poder entender então, o que seria isso de alimento, a gente tem que entender também o conceito de energia. Né? Talvez vocês tenham visto isso nas suas disciplinas básicas, mas a energia é entendida como a capacidade que tem o corpo em fazer trabalho, em produzir trabalho, ou seja, em exercer alguma função. Né? Então, nos seres vivos, esse trabalho ele vai representar todas as ações, todas as funções fisiológicas, físicas, mas também comportamentos ou então até interações que esse organismo se envolve. E essas funções, esse trabalho, ele vai ser executado através de energia extraída da forma química, através de reações químicas de certas moléculas. Né? Então, essas reações químicas o que permitem extrair de moléculas que são matéria, extrair energia química que depois é transformada em diversos tipos de energia. E esses processos dentro dos sistemas biológicos vão envolver basicamente dois tipos, duas principais reações. Então, a primeira é a reação da fotossíntese, que vocês devem conhecer muito bem, né? Que ela ocorre nos organismos autótrofos, que se trata basicamente de juntar moléculas de CO2 com moléculas de água, é, a captura de energia proveniente principalmente da luz, e com isso, através com uma série de enzimas e outros compostos em um ciclo complexo, né, produzir uma molécula de carboidrato, de 6 carbonos, e a liberação de oxigênio. E se você prestar atenção aqui nessa fórmula, você vai ver que temos a segunda fórmula, que é a fórmula da respiração. E a fórmula da respiração ela é praticamente o oposto da fotossíntese. É claro que aqui ambas as fórmulas elas se encontram altamente simplificadas, elas representam na verdade complexos ciclos bioquímicos, né, que estão fora do escopo da disciplina, mas o que é interessante aqui que vocês entendam é que quando os organismos fazem respiração, e aqui é importante também destacar que todos os organismos fazem respiração de uma ou de outra forma, o que eles estão fazendo é pegando uma molécula tipicamente de carboidrato, mas uma molécula orgânica, quebrando essa molécula, utilizando oxigênio como parte desse processo de quebrar, para
poder liberar outro tipo de moléculas que vão ser utilizadas diretamente como energia química, e nesse processo então vai ser liberado CO2 e água de forma oposta ao que está ocorrendo na fotossíntese. Tá? Então esse é mais ou menos os dois processos principais. Isso significa que poderíamos dizer que temos dois grandes grupos de organismos, né? Que são os autótrofos e os heterótrofos. Então os autótrofos seriam aqueles que conseguem produzir suas próprias moléculas orgânicas de carboidrato, ou seja, fazem fotossíntese, e temos os heterótrofos que eles então vão derivar a fonte de seu alimento vai ser o consumo de outros organismos onde essas moléculas orgânicas já se encontram, já foram produzidas. Né? Então esses seriam os dois grandes grupos que a gente poderia tratar. Então vamos começar falando sobre os heterótrofos. Então dentro dos heterótrofos, então vamos ter uma grande diversidade de opções. Aqui vamos colocar só alguns grandes grupos. Vocês vão falar mais sobre isso, provavelmente na aula de interações. Mas temos desde os organismos predadores, né, e aí temos toda uma diversidade de organismos predadores, como por exemplo grandes predadores, como esta baleia que se alimenta de pequenos crustáceos, e os próprios crustáceos que podem estar se alimentando de organismos microscópicos, né? E podemos ter também predadores que se alimentam de sementes, como é o caso dessa cutia, que ela pode ser considerada um predador, porque ela, ao comer uma semente, ela está consumindo completamente um organismo que está ali em vias de ser produzido, né? Mas também temos dentro dos heterótrofos o que a gente chama de herbívoros, né? Então, herbívoros são organismos que se alimentam especificamente de autótrofos, mas não necessariamente do autótrofo inteiro, senão de partes desse autótrofo. Então, por exemplo, o peixe-boi se alimentando de pastos marinhos ou diversos tipos de herbívoros que vocês estão acostumados, até insetos que se alimentam, se especializam em comer folhagem ou pedaços de árvores, né? De certa forma, então poderíamos pensar que alguns desses organismos consomem pedaços das plantas de forma análoga ao que fazem os organismos parasitas que a gente também conhece, que também se alimentam de pedaços de outros organismos, mas dessa vez outros organismos que são outros animais, né? Então temos desde parasitas internos, parasitas externos, diferentes tipos de parasitas, né? E temos então uma categoria específica que é chamada de parasitoide, né, que vocês vão ver mais em detalhe na Ecologia 2, mas que basicamente vai ser então um meio do caminho entre um predador e um parasita. Dentro dos heterótrofos temos também os que são chamados detritívoros, que podem estar se alimentando de animais ou de plantas em processo de composição ou da matéria orgânica dos micro-organismos que se encontram associados a essa matéria orgânica em decomposição. Né? Aqui temos alguns exemplos, desde pequenos micro-organismos associados ao solo, os carniceiros, que estão especializados em animais mortos, ou inclusive no caso dessas anguias marinhas, que também se alimentam às vezes de animais mortos, ou às vezes de pedaços de carne morta. Bom, as diferenças entre esses grupos são diversas, mas de forma geral, cada um deles vai estar exposto aos seus próprios desafios no que tem a ver com a maneira em que lida com o processamento e obtenção desse alimento. Então, para um herbívoro, existem certos desafios no que se refere à dificuldade que eles vão ter de obter essas fontes de carbono através das plantas, que é muito maior quando você compara com relação a um predador. Isso porque a relação principalmente tem a ver com a relação entre carbono e nitrogênio que se encontra nesses tecidos, né? Então as plantas vão ter uma relação muito maior de carbono. E por outro lado, que você tem na maioria das plantas a grande quantidade de tecidos muito duros, tecidos como celulose, lignina, que dificulta muito a digestão, às vezes fazendo com que seja impossível para muitos desses organismos digerir. Então eles têm que estabelecer, ao longo da evolução, tem surgido adaptações que têm ajudado os organismos a lidar com isso, como por exemplo o que a gente chama de mutualismos nutricionais, que são basicamente
associações com micro-organismos, como bactérias, fungos ou protozoários, que eles conseguem, através de processos enzimáticos, bioquímicos específicos, quebrar essas moléculas e liberar carboidratos mais simples para esses organismos maiores. O caso aqui que temos é o caso das formigas, né, onde temos essas formigas cortadeiras, que elas têm uma associação com um fungo que cresce nas folhas que elas estão cortando. Esse fungo consegue quebrar a lignina e a celulose que se encontra nessas plantas e depois então as formigas vão colhendo esse fungo basicamente como se fosse um cultivo que elas fazem. Alguns organismos, como por exemplo essas lebres, elas têm a necessidade, esses coelhos, de reingerir várias vezes suas fezes, porque o sistema digestivo ele em um único ciclo não consegue extrair todos os alimentos, todos os carboidratos do alimento que eles consumiram. Então, esse é um comportamento que ajuda a compensar em parte essa deficiência e também é um comportamento que também ajuda a melhorar a microflora interna do sistema digestivo, que também ajuda nesse processo. Isso aí é um fenômeno também que é bem conhecido no caso de muitos ruminantes que têm um sistema digestivo bastante prolongado, já vimos isso um pouco na videoaula passada, e onde temos estômagos específicos, onde existe essa interação com micro-organismos que vão ajudar então nesse processo de digestão de todo o material vegetal que a vaca está fazendo, que se não fosse dessa forma ela não conseguiria digerir, não conseguiria extrair a energia dali. Ok. Dentro dos animais, então, a gente vai ter uma série de adaptações morfológicas, como é lógico, para poder obter esse alimento, dependendo do tipo de alimento da fonte desse alimento que ele se especializou. Aqui temos alguns dos exemplos e o que vocês podem ver é que, a partir da observação dessa forma, a gente já pode extrair pelo menos ter uma ideia prévia de mais ou menos o que esse organismo estaria se alimentando. Então você pode inferir, por exemplo, isso aqui é a cabeça de um pernilongo, que esse tipo de probóscide, assim, bem alongada, funciona mais ou menos como um aparelho bucal sugador, que vai permitir, então, essa alimentação de fontes líquidas, né? Então, seja seiva, seja sangue para os mosquitos hematófagos e assim por diante. Outros insetos podem ter mandíbulas que permitam então extrair ou morder, seja tecidos vegetais ou inclusive tecidos animais, dependendo da situação. Dentro de aves, por exemplo, temos uma grande variação, desde picos especializados, por exemplo, no consumo de sementes, o bico do flamengo que é especializado na filtragem de micro-organismos, algas, principalmente cianofíticas, nas águas raças, aves predadoras, ou então mamíferos especializados na raspagem de gramas, ou então mamíferos especializados na predação, que você pode ver isso claramente não só nas conformações dos dentes, mas também na maneira em que são inseridos os músculos nas diferentes partes do corpo. Além disso, para a gente entender os heterótrofos, temos que pensar um pouco também sobre como é que eles determinam quais são as fontes que eles vão se alimentar. Então, existe toda uma variação em termos de que tão especializado ou não um animal, um heterótrofo vai ser, né? Então, vamos ter desde organismos que são altamente especializados, isso significa que somente vão se alimentar de partes específicas ou tecidos específicos de uma planta, ou então organismos que se alimentam de uma planta só, mas de qualquer parte dessa planta, ou então pode se alimentar de algumas espécies, alguns grupinhos de plantas de espécies altamente relacionadas. Aí começamos a ter os chamados oligófagos, que podem se alimentar de plantas de gêneros relacionados, né? Então, o que temos que, para esses organismos heterótrofos, do ponto de vista evolutivo, existe uma espécie de desafio, e isso aqui eu estou colocando em termos de aspas, entre que tão especialista vale a pena ser, né? Porque a outra opção seria você ter a capacidade de consumir todos uma grande quantidade de fontes de alimento, né? Então,
essa diferença, né, entre ser especialista e ser generalista, que seria aquelas espécies que consomem muitas espécies de recursos diferentes, muitos tipos de recursos diferentes, né, ela vai estar, como sempre, determinada pelo balanço entre quanto esse organismo, e isso sempre enxergado do ponto de vista evolutivo, ou seja, do ponto de vista evolutivo, como é que a seleção natural, os fatores seletivos agiram sobre essa espécie para favorecer, ou seja, aqueles indivíduos que se especializavam em uma fonte de alimento ou aqueles que mantinham sua capacidade de se alimentar de várias fontes. Então, por quê? Porque, por um lado, temos então que a especialização ela pode trazer vantagens aos organismos em termos de você conseguir ser mais eficiente na maneira em que usa aquele recurso, você ter maior facilidade em desenvolver mecanismos, ou seja, a espécie pode desenvolver mecanismos para achar aquela fonte, né? Mas pode também ter um custo, na medida que pode ser mais difícil achar aquela fonte de alimento no campo, né? Às vezes, se tem uma espécie que se especializa em uma única planta, como por exemplo essa borboleta procurando uma única planta para colocar seus ovos, pode ser que seja muito difícil achar essa planta, né? É, agora, algumas espécies generalistas, elas têm a capacidade, então, de usar várias espécies de plantas, né? É, só que elas têm como se fosse uma hierarquia de preferência. Então, elas vão dizer assim, vamos colocar dependendo de qual estiver mais disponível no ambiente. E outro fator que tem a ver ali, então, é justamente, no caso destas borboletas, que tão eficiente vai ser se alimentar dessas espécies, né? Então, no caso dela, que tanto vão crescer as larvas depois que a adulta colocar os ovos na plantinha, né? Elas vão crescer mais em uma planta, vão crescer mais na outra, né? Não necessariamente a eficiência vai estar relacionada com a abundância do campo. Então, se a borboleta escolher somente o recurso mais abundante, não necessariamente esse vai ser o que as larvas vão conseguir crescer melhor depois. Então, tem que ter um balanço entre as duas coisas, que é o que acaba sendo selecionado ou então favorecido pela seleção natural. Ok, então isso com relação às fontes dos animais, né? É importante dizer que aqui eu só dei uma pincelada bem por cima na aula síncrona, então vamos tentar ver mais exemplos e eu vou deixar para vocês o desafio de levar mais exemplos para a aula síncrona para a gente discutir outras adaptações para a obtenção de recursos em animais. Ok, vamos passar agora para as plantas, onde a gente vai falar sobre algumas dessas adaptações. Para começar, então, temos dois grandes grupos de autótrofos, que são chamados fotoautótrofos, que produzem, então, como já falamos, a sua própria fonte de alimento através da fotossíntese, mas também vamos ter os chamados quimioautótrofos, que também produzem nas moléculas orgânicas, mas dessa vez através de uma outra reação química, que está resumida aqui nessa imagem, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas que não envolve diretamente a luz solar, senão fontes de energia, principalmente derivadas de compostos como sulfuro de hidrogênio, né? Então, isso ocorre em fontes hidrotermais da profundidade muito quente, né? Onde não chega a luz solar, mas essa energia que vem dessas fontes hidrotermais é suficiente para que dali se produza todo um complexo ecossistema baseado nessa quimiossíntese. Mas dentro dos organismos fotossintéticos, então, que você sabe, né, a fotossíntese ela vai ser feita nos cloroplastos, dentro da maioria das plantas, e principalmente nesses cloroplastos a gente vai encontrar vários tipos de pigmentos, principalmente estes três, clorofila A, B e os carotenoides, né? E esses pigmentos não são mais do que substâncias químicas que elas quando são ativadas por certas longitudes de onda, lembrando então que a luz é o que a gente chama de onda eletromagnética, né? Ou seja, ela se transmite através do ar na forma de uma onda, né?
e ela ao mesmo tempo leva um fóton, como é uma onda, né? Mas essa onda ela consegue então ativar esses pigmentos, né? Transferir essa ativação, ela transfere energia para esses pigmentos, né? E cada um desses pigmentos vai reagir à longitude de ondas levemente diferentes, representadas aqui por cores diferentes, que são as cores justamente que correspondem nessa longitude de onda, né? Então, cada uma dessas longitudes vai ser mais eficiente dependendo do tipo de luz que estiver incidindo. E aqui justamente vocês vão encontrar uma das respostas do ponto de vista proximal, ou seja, do ponto de vista físico, de por que as plantas acabam sendo verdes, porque a maioria desses pigmentos não são reativos à cor verde. Isso significa que essa cor verde ela acaba sendo refletida pelas plantas. Então, essa radiação ela precisa ser então absorvida por esses pigmentos e para isso algumas das adaptações envolvem então a planta maximizar da melhor forma a captura dessa luz. Claro que isso vai depender do lugar em que a planta vive, como já vimos na aula passada, né? Vai depender muito também da estratégia evolutiva, do tipo de ambiente, se estamos falando de uma planta de sombra, uma planta de luz, né? Mas de forma geral ela pode, por exemplo, estar manipulando seja de forma ativa, ou seja, através do desenvolvimento, a orientação das folhas para capturar mais ou menos luz, né? Porque vamos ver mais para frente que isso também vai ter a ver com o balanço de água, né? A maneira que se balanceia a quantidade de luz, a quantidade de água que é perdido, né? E vai ser essa arquitetura, essa maneira que é colocada as folhas, então vai depender, vai ser diferente para as plantas que estão expostas em lugares abertos, chamadas plantas de luz, daquelas que ocorrem em lugares fechados, como as plantas de sombra. E, ao mesmo tempo, essa radiação, então, não só vai variar entre um ambiente e o outro, mas também vai variar ao longo do ano e dentro do mesmo dia. E, portanto, vai também mudar ao longo das diferentes latitudes e dependendo do ciclo, né, das estações. Aqui temos a quantidade de radiação, aqui no lugar da Índia, ao longo do ano, vocês vendo os ciclos, né, mais ou menos mostrando como tem alguma estabilidade. E quando a gente vai mais para o norte, né, na Noruega, você pode ver que, né, por certas épocas do ano você tem uma alta radiação ao longo dos diferentes dias e baixa radiação em outras épocas do ano, né? Então, mostrando essa variação não só diária, mas também ao longo do ano. Mas essa variação também ocorre, por exemplo, nos ecossistemas marinhos, né? E isso vai ter consequências em que tipo de organismos podem existir ali. E variáveis como, por exemplo, a turbidez da água, a quantidade de matéria orgânica ali dissolvida na água, vai afetar que tanta radiação vai entrar na coluna de água. Então, aqui temos um exemplo de 2 lagos na Argentina. E aqui temos a proporção no eixo Y de cada uma dessas algas de diferentes grupos, fitoplâncton de diferentes grupos, que variam levemente na maneira em que conseguem fazer a fotossíntese nas proporções dos pigmentos que falamos anteriormente. E o que podemos ver é que as proporções, a abundância dessas algas mudam entre um lago e outro, e isso pode estar devido justamente às diferenças na concentração de matéria orgânica que tem entre esses 2 lagos, né? Então, mostrando como isso vai determinar as características das espécies que vão conseguir sobreviver ali. Bom, a principal adaptação, então, para as plantas é a fotossíntese em si mesma. Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre como se trata a fotossíntese, porque vocês vão ver isso depois. Eu só vou falar aqui conceitos muito rápidos. Primeiro que vocês têm que saber que existe uma parte da fotossíntese, isso aqui é um cloroplasto, né? Então, existe uma parte da fotossíntese que vai ocorrer como reação direta da luz, que vamos chamar de reações de luz, né? Que é o processo em que a água é utilizada, né? E é produzido o oxigênio, né? Estas reações de luz elas vão produzir umas substâncias intermediárias que vão dar entrada às reações de escuridão, que é o chamado de ciclo de Calvin, né? Que é onde vai ser utilizado o CO2. E esse CO2 ele vai ser juntado
sequencialmente, ciclicamente, com outras substâncias para ir produzindo essa molécula de 3 carbonos, que depois então vai ser juntada para produzir a glucosa mais para frente. Então, esses são os dois principais passos que vocês têm que pensar na fotossíntese. Esse intercâmbio de água e CO2 ele ocorre através dos estômatos, que se encontram principalmente nas folhas ou nos tecidos, mas principalmente nas folhas. E dependendo e aí é importante que vocês lembrem, porque o mesmo estômato ali é como se fosse uma torneirinha que ele tanto deixa entrar CO2 como deixa sair água, né? Então, essa torneirinha ela tem que ser regulada para não perder água demais, né? Quando está sendo obtido esse CO2. Dessa forma, tem algumas adaptações que têm a ver com a própria posição desses estômatos para diminuir a perda de água, a exposição desses estômatos à dessecação, né? Para poder capturar CO2 sem perder tanta água, né? Então, é importante que vocês sempre lembrem que para poder obter fotossíntese tem que existir então a transpiração, que é justamente essa saída de água da planta, né? Ok, então dentro das adaptações, vamos ter as chamadas plantas C3, que é o caso mais ou menos que já acabei de explicar, né, que vamos produzir essa molécula de 3 carbonos que se juntam duas delas para produzir um açúcar, né? E vamos ter o caso das plantas C4, que é relativamente parecido com o ciclo, mas basicamente de forma muito resumida, tá? O que vai acontecer aqui é que a divisão entre as reações de luz, ou seja, vamos ter uma divisão do ciclo em diferentes partes da folha. Já não tudo vai ocorrer no mesmo lugar, senão que vai ocorrer em células separadas, o que vai permitir ser mais eficiente na maneira em que é utilizado o CO2. Então, os lugares onde é feito a fixação do CO2 não é o mesmo lugar em que essa molécula é juntada ao açúcar. Por quê? Porque isso permite que a planta esteja continuamente capturando CO2, independentemente do processo de transpiração. Então, ela é mais eficiente na fotossíntese, na produção de açúcares, principalmente em condições de maior temperatura, de maior perda de água. O outro tipo de fotossíntese que temos é a fotossíntese SCAM, que ela vai então dividir os processos. Também, claro, existem outras diferenças na fotossíntese SCAM, mas o mais importante aqui é que ela vai dividir esses processos da fotossíntese dos processos de luz e de noite. Agora, não necessariamente entre tecidos diferentes, mas entre horários do dia diferente. Então, durante a noite, os estômatos vão estar abertos, ela vai fazer a captura de CO2, todo o CO2 que ela puder fazer, ela vai acumular esse CO2 em certas moléculas e depois, durante o dia, ela vai utilizar esse CO2 dentro do ciclo de Calvin e nos outros processos para produzir os açúcares, né? Mas aí, durante o dia, ela vai manter os estômatos fechados para não perder muita água. Então, as plantas CAM são essas plantas que são suculentas, que têm essa capacidade de acumular grandes quantidades de água e tipicamente elas vão ser plantas que vão estar em lugares muito desérticos, lugares muito secos, elas têm essa capacidade de sobreviver bastante tempo com baixa quantidade de água. Então, essas duas diferenças entre plantas C3 e C4, elas vão ter consequências no tipo de ambientes em que pode existir plantas de cada tipo, né? E de forma muito geral, o que a gente pode ter é que dentro das florestas, as plantas C3 elas são mais comuns. E as plantas C4 elas iriam ser mais comuns em lugares mais abertos. Então, a maior parte das plantas de campo, de pampa, por exemplo, são as plantas C4, as gramíneas, muitas das cultivos de cotiledôneas são C4, por exemplo, sorgo, cana-de-açúcar, milho. Outros de folha mais que são dicotiledôneas, então seriam plantas C3, como batata, feijão, trigo, perdão. Então veja que isso não vai ter não só consequências na maneira ou nas adaptações que a gente encontra entre ambientes diferentes, mas também tem consequências econômicas dentro da agricultura, por exemplo. Bom, ok. Então,
como estamos vendo, o processo de obtenção de alimento ele vai estar altamente balanceado pela maneira em que a planta utiliza a água. Isso significa que para as plantas, esses dois processos de produção de alimento e uso de água, eles estão altamente interligados. A água vai ser um dos recursos mais importantes que a planta vai ter. E a planta vai investir, então, parte dos recursos, uma parte maior ou menor dos recursos que ela está obtendo da produção de fotossíntese em melhorar seu sistema de obtenção de água. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que todos os tecidos que a planta produzir, eles não só podem servir, alguns deles vão servir para fotossíntese, que são os tecidos aéreos, e outros vão servir para outras funções, seja sustentação, transporte de substâncias, ou então as raízes para a absorção de água e nutrientes. Então, se a planta precisar mais água para poder manter os processos de fotossíntese, ela vai investir mais do carbono que ela capturar em um sistema radicular mais extenso, né? Porque vale mais a pena, é mais necessário e ela vai ter um maior ganho líquido. Agora, se a água não for um fator limitante, mas a quantidade de luz for um fator limitante, então ela vai investir mais do que ela tiver em produzir uma folhagem maior ou folhas maiores, justamente para poder obter uma maior quantidade de luz e, portanto, maior crescimento. Então, esse balanço sempre vai estar presente em todos os organismos, em todas as plantas, né? Entre quanto investido em raízes versus quanto investido em folhagem e em sustentação. Então, a água ela é fundamental para a fotossíntese, já falamos, existe uma diversidade de variáveis que vão determinar a maneira em que a água tem acesso a essa água. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu recomendo que vocês deem uma lida no livro do Rickless para vocês entenderem um pouco mais em detalhe todos esses processos, mas eu só quero que vocês saibam que existe um conceito que se chama de potencial de água, que também é chamado como energia potencial de água, que tem a ver com que tão difícil, ou então, se você olhar do outro ponto de vista, que tão fácil pode ser para a planta absorver ou tirar essa água que se encontra no solo. Às vezes pode ser muito fácil, às vezes pode ser muito difícil. Isso vai depender de certos fatores, de certas forças que estiverem na natureza, como, por exemplo, a gravidade. Então, a gravidade é claro que vai fazer que seja difícil para a planta subir essa água que está lá no solo, né? Aparentemente é óbvio, mas é uma questão que tem que ser considerada. A pressão atmosférica, claro que também é uma situação a ser considerada, porque você tem uma coluna de ar exercendo pressão para baixo, né? E tem outros dois conceitos que se chama de potencial osmótico, né? Que o potencial osmótico ele tem a ver com a quantidade de compostos que se encontram dissolvidos tanto dentro da solução de água que se encontra no solo, como dentro dos tecidos. Então, o que isso tem a ver? Então, a água ela tende a ir na direção onde tiver uma menor diluição, ou seja, onde tiver mais coisas diluindo ela, então a água tende a preencher esses lugares. Se você tiver uma situação como esta, que tem uma membrana que só deixa passar água e não deixa passar essas moléculas vermelhas, então a água vai tender a passar para cá para equilibrar a pressão, que a gente vai chamar de potencial osmótico. Então, se isso for uma célula, e isso forem moléculas que estão dissolvidas na água, então a tendência é entrar água para isso. Agora, se a célula for essa aqui, você tiver muitas outras moléculas aqui fora, a tendência vai ser a água sair da célula. Então, esse balanço entre quanta água tem, quantas coisas tem por dentro versus quantos solutos tem por fora, sempre vai ser importante para considerar na hora de entender se a água vai entrar ou vai sair, né? Então, a planta tem adaptações para, entre aspas, brincar com isso e em alguns momentos aumentar, por exemplo, a quantidade de sacarose que tem nas raízes para que a água tenda a entrar, dependendo então também da quantidade de sais ou quantidade de outros solutos que tiver do lado de fora. Existe um outro conceito, isso também vai estar relacionado com a quantidade de salinização que o solo tiver. O outro conceito é o potencial mátrico, de novo não vou entrar em muitos detalhes, mas tem a ver com que tanto a água ela é atraída fisicamente pelas partículas de solo que estão ao redor.
Tá? Então, esse aqui é um resumo de como é que ocorre a situação, né? Então, a água ela vai entrar pela raiz, pelas diferentes entradas radiculares, ela é absorvida, né? Através desses diferentes mecanismos, capilaridade e por essas diferenças de potencial osmótico que a planta produz, né? Ela vai também ser subida por um processo que chama de pelo próprio processo de capilaridade, né, que é a formação a planta tem tubos bem fininhos que ajudam nessa a subida da água, né, e pelo próprio processo de transpiração, né, porque então a água ela vai sair por aqui, né, então ela é absorvida aqui, sobe pelo caule e acaba saindo por aqui. A saída de água por aqui ajuda a entrada de nova de mais água na parte de baixo, porque digamos que desequilibra o desequilíbrio do potencial osmótico aqui ele é transferido sequencialmente até as raízes para a entrada de mais água, né? E essa saída da água é a que permite então a entrada do CO2, como já falamos. Bom, a maneira em que a planta lida com a água vai depender muito do ambiente que ela estiver, então isso vai estar relacionado com ciclos das estações, por exemplo, algumas características das plantas, como por exemplo perder as folhas durante as épocas de seca, elas são muito importantes para evitar justamente a perda de água, então se não tiver estômatos para perder a água, então ela vai ter uma maior capacidade de manter essa água durante os períodos em que ela não está muito disponível. Ao mesmo tempo, então, como já falamos, é produzir uma maior raiz quando a água está menos disponível. Isso que esse gráfico nos mostra que, dependendo da quantidade de água disponível no solo, o peso relativo da raiz tende a ser menor. Quando tem muita água disponível, o peso disponível da raiz, perdão, o peso da raiz das plantas que vivem ali acaba sendo menor. Ok. Isso, por exemplo, é bem importante no inverno, em lugares em que temos que chega a ter congelamento da água, porque a água pode ficar bem pouco disponível e acaba sendo uma situação parecida de um estresse hídrico. Então, para as plantas acaba sendo um caso similar de uma seca. Isso também é uma parte da explicação de por que as plantas acabam perdendo, ou muitas plantas acabam perdendo as folhas durante o inverno. Bom, outro recurso que é muito importante são os nutrientes, né? Que os nutrientes, e aqui é bem importante que vocês diferenciem sempre e no seu dia a dia não misturem o conceito de alimento com o conceito de nutrientes, são coisas bem diferentes. Nutrientes, então, são elementos necessários para o que a gente chama de biossíntese, que é a produção de estruturas e para fazer funções dentro dos organismos. Eles não são utilizados para extrair energia e sim construção, né? Como se fossem tijolinhos, né? Então, dentro dos nutrientes, tem vários tipos. Temos desde, do ponto de vista das plantas, então temos o que são chamados de macronutrientes, que são basicamente elementos químicos. Todos os nutrientes são elementos químicos, mas esses macronutrientes, eles de forma geral, eles são necessários em grandes quantidades. Aqui temos alguns mais importantes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Porém, a quantidade em que cada um deles vai ser necessário vai variar muito dependendo da planta e dependendo do ambiente em que ela viver. O que é interessante de qualquer forma é que digamos, a taxa em que esse nutriente vai ser absorvido, essa absorção tipicamente ocorre pela raiz, ela vai depender, claro, por um lado da concentração, mas vai chegar uma hora em que a planta deixa de absorver esse nutriente, mesmo que ele esteja muito disponível. Veja aqui o caso do nitrogênio, né? Chega uma hora que chegamos a uma saturação da quantidade de nitrogênio e a planta simplesmente para de absorver. Em determinadas situações, isso pode até chegar a ser tóxico para a planta se tiver com nitrogênio demais, né? A mesma coisa ocorre para qualquer outro nutriente. Os micronutrientes, então, vai ser outros elementos também um pouco menos conhecidos, mas que também são importantes para o sobrevivência da planta, mas tipicamente em menores quantidades. Todas as plantas vão ter essas necessidades de macro e micronutrientes, mas quais que vão ser os mais importantes vai depender das disponibilidades relativas deles no ambiente em que a planta se encontra. Dessa forma, muitas dessas plantas também estabelecem adaptações que envolvem interações, por exemplo, com outros organismos, para ter acesso a esses nutrientes, como por exemplo
as micorrizas, né, que são fungos, né, então que estabelecem uma espécie de parceria entre fungos e plantas, em que são intercambiados carboidratos que a planta produz por nutrientes que os fungos conseguem liberar através da decomposição de matéria orgânica. Ou então, no caso das leguminosas, onde temos nódulos específicos, onde vivem certas bactérias que fixam nitrogênio diretamente do ar e intercambiam isso com a planta por açúcar que a planta produz. Ou então, o caso das plantas carnívoras, que tem diferentes estratégias, temos vários tipos de plantas carnívoras, mas que conseguem capturar animais, insetos principalmente, e absorver nutrientes, especialmente o nitrogênio, diretamente desses animais. Aqui o caso desta Drosera, né, que inclusive é comum aqui em alguns lugares aqui do litoral, em que animais colados podem ser decompostos com o tempo e acabar ajudando na nutrição dessas plantas carnívoras. Você observe que são plantas bem pequenas que às vezes nem sequer produzem muita fotossíntese. Bom, claro que existem outros tipos de recursos também. A água pode ser muito importante para os animais também, né? Os animais tipicamente, muitos deles vão beber diretamente a água. Muitos deles vão produzir a água do ponto de vista através de processos metabólicos, né? E uh, muitos deles, então, também vão ter, apesar de viver em ambientes aquáticos, como aqueles animais que vivem em ambientes marinhos, eles vão ter problemas justamente de falta de água pelo excesso de solutos, né? Porque você vai ter muito sal dissolvido e daí eles não vão ter dificuldade de acúmulo desses sais e poder se hidratar. Então aí muitas vezes você encontra adaptações, como por exemplo nessas gaivotas, glândulas específicas que elas conseguem eliminar o excesso de sal, né? Claro, gastando energia, mas dessa forma ajudando no balanço hídrico desses organismos. E vamos falar por último então de um outro recurso que a gente vai falar mais na aula sobre comportamento, que são o espaço. Então, o espaço em si mesmo ele pode ser considerado um recurso. É uma coisa que, uma vez utilizada pelos organismos, ela por um organismo não pode ser utilizada por outro. Então, desde simplesmente utilizar como espaço para se esquentar, para lugar para fazer ninho, ou então que esteja em processos relacionados à reprodução. Isso pode ser muito importante para os animais. Também pode ser muito importante, por exemplo, ao ponto de estabelecer relações específicas com plantas, onde o animal não somente se alimenta, mas também vive todo o seu ciclo de vida dentro dessas plantas, né? Então, a planta pode, no caso, ser um recurso tanto de alimento como de espaço para os animais que vivem dentro dela. E, como falamos, então, o espaço, então, ele pode ser importante para o estabelecimento de territórios é, ligados à reprodução e não necessariamente à alimentação. Bom, gente, era isso, obrigado. Esta semana, então, esse é o único vídeo. Vamos já juntar com o próximo vídeo, que vai ser sobre o conceito de nicho.